ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés e enxugar com os cabelos. Cobria-os de beijo e ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivesse como que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me destes o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça, ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero saudar você que nos acompanha pelos meios de comunicação da nossa paróquia. Vamos pegar uma frase do Evangelho para a gente poder refletir hoje na liturgia aquilo que Jesus fala a Simão. Ele foi convidado para ceiar, para jantar na casa de um fariseu, e Jesus acaba olhando toda a situação depois que a pecadora entra na casa, e Simão fica olhando para Jesus e pensando no seu coração algumas coisas, colocando em dúvida de fato se ele era o Messias, se ele era o Mestre, porque ele pensava no seu coração: se esse homem fosse realmente o que diz, ele saberia quem estava tocando nele. Mas é interessante quando a gente olha para Jesus, Jesus exatamente sabia que aquela mulher era uma pecadora. Mas Jesus, ele veio não para salvar os que já estavam salvos. Ele mesmo falou em uma das passagens bíblicas que ele veio para os perdidos da casa de Israel, ou seja, para aqueles que estavam condenados já pelos seus pecados, pelas suas histórias de vida. E aí Jesus tem essa frase que nós iniciamos, que ela vai falar muito para nós, que é: tua fé te salvou. Se a gente olhar, muitas vezes
a gente acha que a nossa vida e as nossas ações nos levarão para a salvação. Mas não, é a nossa fé na misericórdia de Deus. Misericórdia que é traduzida no amor gratuito, esponsal, um amor completo que fez com que Deus enviasse o seu único Filho ao mundo para resgatar os que estavam perdidos. É nessa misericórdia que nós seremos salvos, não pelas nossas forças. É por isso que nós nos tornamos muito egoístas quando a gente olha para os defeitos dos outros, mas nós não temos a capacidade de olhar para nós e percebermos também que nós somos pecadores e que somos falhos. Muitas vezes, quando a gente olha demais para os pecados dos outros, nós nos achamos perfeitos. E isso é um puro egoísmo nosso que nos torna cegos para compreendermos de que, se fôssemos olhar para também a história da nossa vida, talvez nós não fôssemos salvos. Então é apoiados nessa grande misericórdia de Deus que nós acreditamos que um dia vamos ser salvos. Nós ainda não sabemos, mas acreditamos plenamente nessa misericórdia de Deus que olhará para nós, mesmo quando pecamos, quando caímos. Nós entendemos que Deus tem a capacidade de perdoar os nossos pecados. Porque, como a própria Sagradas Escrituras, pelo evangelista João, nos diz quem é Deus. Deus é amor. Então, é exatamente como o próprio Senhor dá essa formação para Simão na sua casa, falando da história daquele credor que tinha 2 devedores, um devia mais, outro menos, um 500, outro 50, e ele perdoou os 2 da mesma forma. Quem mais ele usou de misericórdia e de amor? Simão disse, aquele que perdoou mais. E Jesus elogia a resposta de Simão porque compreendeu o que Jesus estava tentando dizer para ele. Que muitas vezes nós precisamos ter de misericórdia uns com os outros e ter esse olhar de Deus. Quando nós enxergamos com o olhar de Deus, compreendemos que ninguém, por suas próprias forças, é capaz de alcançar a salvação, a não ser apoiados por essa divina misericórdia, por esse amor de Deus, que fez com que Ele desse a sua vida completamente, até a última gota do seu sangue, para nos resgatar e redimir. É nessa misericórdia que nós precisamos estar apoiados. E por isso mesmo, tanto aquela pecadora que vai ao encontro do Senhor, ela, mesmo tendo uma história de pecado em sua vida, histórias que muitas vezes a gente também carrega sobre nós, histórias de pecado, marcas, cicatrizes, feridas, sofrimentos, mas se nós entendemos o que é a misericórdia de Deus, nós já damos um grande passo para a nossa salvação. A quem muito amou, muito sabe perdoar também. E por isso, entendemos uma passagem bíblica em que o próprio João diz também: Deus amou tanto o mundo, amou tanto, de tal forma que enviou seu Filho para resgatar todos aqueles que estavam perdidos, condenados, ou seja, a humanidade que estava ferida pelo pecado e condenada a não pertencer ao paraíso. Quando muitas vezes nós também amamos aqueles que pecam, nós entendemos que nós conseguimos também resgatar. Às vezes, na história da nossa vida, muitos pecados nossos estão relacionados aos nossos sofrimentos. A gente precisa ter de compaixão e de misericórdia também uns com os outros. Se nós formos egoístas a ponto de achar que só nós temos a salvação, é por isso que eu abro um parênteses para dizer que se você vê um irmão que está em qualquer igreja e ele diz que está salvo e que outros estão condenados e que a salvação não chegará até eles, certamente essa pessoa é egoísta demais e jamais compreendeu o que é Deus.
pode até conhecer teoricamente ou pelas Sagradas Escrituras, mas um conhecimento que não vem de uma experiência não era um conhecimento. O conhecimento precisa estar atrelado a uma experiência profunda e empírica. E eu digo isso porque muitos conhecem a Jesus, mas poucos têm a capacidade de ter uma intimidade com Ele, como João tinha, a ponto de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus e de ser chamado de amigo dele. Por isso mesmo João, da mesma forma, por essa intimidade, não apenas por conviver com Jesus, porque até Judas conviveu com Jesus, mas Judas não compreendeu o olhar da misericórdia. Quando eu digo isso, é porque mesmo Judas tendo entregado Jesus, foi ele mesmo que tirou a sua vida. Ele se enforcou porque ele não conseguiu enxergar a misericórdia de Deus na sua vida pelo grande pecado dele, de entregar o Filho do Homem. Ao contrário, João, que conviveu com Jesus, teve a mesma experiência que Judas de estar ao lado do Mestre, mas João foi aquele que não apenas esteve nos momentos com Jesus, mas aquele que intimamente conheceu o coração de Deus. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, quando a gente fala que nós somos chamados a amar, é exatamente conhecer a fonte do amor. E a fonte do amor é Jesus, não tem outro. Se nós não aprendermos a amar, certamente teremos a dificuldade e teremos muita dificuldade de perdoar. Perdoar a si, como citei o exemplo, Judas não conseguiu se perdoar pelo seu grande pecado. E muitas vezes a gente também não consegue perdoar o outro que peca, o outro que erra. Então, meus irmãos, diante dessa belíssima liturgia, onde o próprio Senhor olha para aquela mulher pecadora e tem compaixão, Jesus diz: está vendo, Simão? Olha para ela, os inúmeros pecados dessa mulher foram perdoados, porque ela muito amou. Da mesma forma nós, não seremos medidos pelas forças que teremos, mas pela capacidade de amar. Então, se nós amamos pouco ainda, ou achamos que não sabemos amar, porque amar é exatamente uma dinâmica muito difícil. Tão difícil que quando eu falo muito sobre a expressão de um grande dom, porque o amor, diz o próprio São Paulo, é um grande dom. É nem tanto que ele reconhece isso, que a gente ouviu na primeira leitura, ele fala que ele é um apóstolo abortivo. E ele nem merecia o que recebeu de graça de Deus, porque ele perseguiu a igreja. Ele reconhece toda a sua história, mas ao mesmo tempo Paulo reconhece essa grande misericórdia de Deus em sua vida, que o resgatou e o trouxe de volta para junto de Deus, a ponto dele conhecer intimamente Jesus e ser chamado de apóstolo, mesmo não tendo convivido com Jesus como os outros tinham. Nós não vivemos há 2000 anos atrás, mas temos a capacidade de conhecer Jesus intimamente. Todas as vezes que a gente se coloca em um momento de adoração, Jesus expõe o seu coração eucarístico para nós, se dando todo por completo. Se nós ainda não enxergamos isso, precisamos abrir os olhos espirituais e entender, meus irmãos, que o que nos falta exatamente é enxergar verdadeiramente Jesus. A gente pode caminhar muitos anos com Ele, mas nunca ter conhecido o coração de Deus. E é essa experiência que nos salvará. Para finalizar, quero pegar um último exemplo das Sagradas Escrituras, onde Jesus, no seu ato supremo de amor, estava erguido no madeiro da cruz, e lá existiam duas pessoas que estavam sendo condenadas e crucificadas ao mesmo tempo com Jesus, que nós chamamos, até pela tradição, a gente chama do bom ladrão. Eu não sei se existe um bom ladrão, né? Mas a tradição fala do bom ladrão, daquele que olhou
para o crucificado e reconheceu a grandeza de um amor de um Deus que se doou gratuitamente pela humanidade. Olha, enquanto o outro não teve a capacidade de reconhecer em Jesus esse verdadeiro amor por cada um de nós. E aquele homem foi condenado exatamente porque tinha muitos pecados, como aquela mulher pecadora. Mas aquele homem que estava lá junto com Jesus, ao lado dele, erguido, condenado pela sentença da cruz, ele foi salvo. Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Não porque ele tinha as capacidades físicas, intelectuais, como doutores da lei, fariseu, escriba, que tinham a Torá escrita e conhecia de cabo a rabo as Sagradas Escrituras, a Torá, mas porque aquele homem olhou para Jesus e conheceu o seu coração que estava lá, dilacerado, aberto. Meus queridos irmãos, somos chamados a uma verdadeira intimidade com Jesus. Lembre sempre disso. O que nos salvará será a misericórdia de Deus. Por isso, aproveitemos, já que essa misericórdia de Deus é tão infinita, e como São Paulo, que bebeu tanto dessa graça, ele, um apóstolo que nem merecia e reconhece exatamente isso, diz que Jesus o resgatou. Da mesma forma que a gente tem a capacidade de cair do cavalo como Paulo, de quebrar o nosso orgulho, de quebrar todos os sentimentos ruins, todo tipo de julgamento, todo tipo de sentimento mau, para abrir os olhos do nosso coração e perceber que Jesus está o tempo todo de braços abertos a nos acolher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos, irmãos e irmãs, ao Senhor nossas preces, pedindo